Olá, sou Juliano Correia, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica, e hoje eu tô vindo aqui pra gente falar sobre o acaso, psicanálise e acaso. E aí as coisas começam a complicar bastante, né? Ao mesmo tempo que elas ficam muito interessantes também. Então, vamos lá. Faz pouco tempo eu falei sobre a psicanálise ontológica, que seria uma maneira de ver ou de agir na psicanálise, né? Não uma abordagem oficial, mas uma maneira de como proceder, de como ver as coisas. Eu também falei que tem um artigo sobre isso no meu site. Naquele artigo eu falo também sobre o acaso, porque a psicanálise ontológica, ela não é só o melhor caminho, se a gente quiser falar de acaso na psicanálise. Eu vejo como o único caminho possível. Mas naquele artigo, eu dou outras introduções, eu já aponto caminhos, como que isso poderia ser feito e tal. Hoje eu não vou fazer isso aqui. Na verdade, a gente vai dar um passo atrás. Na verdade, eu acho que a gente vai dar vários passos atrás. Provavelmente eu vá fazer uma série, uma lista só dessas conversas que são sobre o acaso, até para diferenciar ela, enfim, de outras que são sobre psicanálise em geral, porque provavelmente eu vá voltar a falar muito desse assunto. Eu sempre disse, continuo dizendo, que o acaso é o meu tema de pesquisa. E por que eu digo isso? Basicamente é por duas razões, assim. A primeira é que desde sempre esse tema me interessou. Se eu pegar minhas obras do Freud, por exemplo, tem anotações ali da minha formação, de textos, alguns que eu estava lendo pela primeira vez até. Sempre tem alguma anotação quando tem alguma coisa que eu achava que poderia remeter ou poderia valer a pena para se estudar o acaso. Então, né, isso aí faz o quê? Sei lá, 20 anos, 25 anos, assim. E a segunda razão que eu digo que é o meu tema é porque eu realmente não conheço ninguém que pesquise o acaso, que tenha o acaso como seu tema central de pesquisa. Inclusive, essa é uma outra questão que eu sempre disse e repeti várias vezes já, que não existe uma teoria sobre o acaso na psicanálise. E várias vezes que eu disse isso, algumas vezes oficialmente, outras vezes extraoficialmente, várias vezes tiveram pessoas que quando eu dizia isso assumiam um tom meio grave, só tu tá dizendo isso, no sentido como se, sei lá, eu tivesse errado nisso que eu estava falando, ou se eu tivesse que provar que não há uma teoria sobre o acaso. Eu lembro que teve uma época que eu me irritei com isso, hoje não mais, né? Mas eu me irritei e eu comecei a questionar até, porque lá pelas tantas, sabe, eu não sei, começou a ficar tipo um episódio de Twilight Zone, assim, ou Black Mirror, né, pra ser mais atual, como se todo mundo soubesse que existe uma teoria ou teorias sobre o acaso e ninguém me falasse. Porque assumiam esse tom de gravidade quando eu dizia que não tinha. Então eu lembro que eu comecei a perguntar daí, numa boa, assim, ó, se tem uma teoria, me digam qual é então, porque eu nunca encontrei, ninguém nunca me deu resposta nenhuma. É que assim, a gente pode falar, porque determinado autor tem tal coisa, tal conceito, tal construção que remete ao acaso, ou pode remeter ao acaso, ou a gente pode fazer alguma coisa. Sim, claro que tem. Ainda que a gente tenha que ter muito, muito, muito cuidado nisso, né? Eu vou, não sei se hoje, mas assim, na sequência eu vou falar sobre isso. Existem elementos, claro, que a gente pode pegar para usar, para questionar, enfim. Quando eu digo teoria sobre o acaso, eu estou pensando, por exemplo, assim, a gente tem na psicanálise uma teoria sobre a
transferência. A gente tem uma teoria sobre a repressão, que significa o quê? Nesses dois exemplos só que eu peguei. Que esses elementos, eles estão muito bem construídos. Não estou dizendo que estejam terminados, mas existe uma construção sólida ao redor deles, ou dentro deles, não sei. Existe uma construção sólida e eles têm a sua importância destacada de forma independente. Mesmo que nada funcione sozinho, ok, mas eles têm essa importância destacada. Não existe isso em relação ao acaso, não existe nada nem próximo disso. Do acaso ser, da construção sólida não existe nenhuma, e que acho que é o que eu vou falar mais hoje, dele ter esse lugar de independência, de destaque, assim como eu tô falando. Na verdade, isso é curioso até, o único autor que eu li que mais se aproxima das concepções que eu tenho foi o Jung. O Jung tem um livro, um belo livro, chamado Sincronicidade, e que ele fala do conceito de sincronicidade dele. Inclusive, um pequeno parêntese, sincronicidade foi o primeiro conceito, enfim, que não é de psicanálise, né? O Jung criou sua própria teoria, sua própria linha de trabalho, depois do rompimento com Freud, mas foi o primeiro conceito psicológico, assim, que eu conheci antes de entrar na faculdade até, porque eu sou muito fã do Police, banda dos anos 80, do Sting. Eu tenho inclusive uma crônica no meu site falando da noite que era uma coisa que eu nunca achava que iria acontecer, que eu fui ver o Police em 2007, no Rio de Janeiro, quando eles fizeram uma reunião, uma turnê mundial e tal. Foi a noite mais feliz da minha vida, inclusive é o título da crônica. O último disco do Police, o título do disco é Synchronicity, e tem duas músicas com esse mesmo nome. A primeira música do lado A e a última do lado A, Synchronicity 1, Synchronicity 2. Porque o Sting estava se tratando com um psicólogo junguiano e, enfim, ele ficou muito interessado nas teorias do Jung e compôs essas músicas falando disso. Eu inclusive tentei usar esse meu grande conhecimento assim que eu tinha sobre o Jung, a tal da sincronicidade, quando eu fiz a minha entrevista para entrar na faculdade. Hoje não tem mais, na época, na PUC aqui em Porto Alegre, para fazer o vestibular para a faculdade de psicologia tinha que fazer um psicotécnico antes, processo de 3 dias assim. E a última etapa era a entrevista individual. E aí eu queria mostrar para a entrevistadora, para a psicóloga, né, que eu tinha os conhecimentos e tal. Só que na época eu falava Jung. E eu falei que eu gostava muito do Jung e tal. E ela gostava também, porque inclusive depois eu soube, ela era soube várias outras coisas dela também, mas assim, que deu problemas com ela lá. Mas ela era uma psicóloga, não sei se ela era junguiana, mas ela trabalhava muito com Jung. E eu falava que eu gostava muito do Jung e ela respondia pra mim falando do Jung. E aquilo me incomodou muito, assim, na minha cabeça dela falar o nome dele errado. E aí lá pelas tantas, eu acho que deve ter dado um nervoso nela, de eu ficar falando Jung, Jung, Jung. E aí ela me disse, ela falou Jung, e bem educadamente ela disse assim, é que se escreve com J e U, né? E aí eu fiquei bem sério olhando pra ela e disse assim, eu sei. E na minha cabeça eu pensei, não sei por que tu insiste em ficar falando o nome dele errado. Dá uma vergonha contar essas coisas, né? Mas eu repito esse tipo de coisa que, assim, tem um lado bom da gente olhar pra trás e ver que a gente ficou menos idiota. Então, depois de 25 anos, pelo menos, eu já pronuncio certo o nome do Jung. Mas voltando, nesse livro do Jung, essa teoria dele é a que mais se aproxima das minhas concepções no sentido daquilo que levou ele a produzir essa teoria, que são as chamadas coincidências, que foi também o que me capturou desde sempre, a vida inteira. Eu posso dar vários exemplos pessoais da nossa vida cotidiana, vou dar, mas a gente pode pegar os exemplos clínicos mesmo, que foi para onde, né, no meu caso, isso logo foi. E então ele dá, bem no início do livro até, ele dá um exemplo. Eu deveria ter lido de novo para dar o exemplo certinho. Eu tô falando de memória e eu posso estar falando tudo errado, mas eu tenho a lembrança que tem a ver com peixe. Não sei se ele estava fazendo um peixe, né, cozinhando um peixe, ou foi pescar, ou alguma coisa assim. E no momento em que
tinha uma relação desse tipo de coisa com um paciente dele. Acho que o paciente ligou para ele, para alguma coisa, e teve esse encontro desses temas. Eu me lembro que quando eu li isso eu pensei, nossa, exatamente isso. Exatamente essa é a minha questão. Eu não me utilizei do Jung e não me utilizo, não porque o Freud iria ficar bravo comigo, mas porque tem coisas que me desagradam na teoria do Jung que não, enfim, não tem a ver com o meu caminho de pensamento. Não me agrada essa incursão do Jung toda por essas questões mais místicas e tal. Eu não tô falando que eu tenho alguma coisa contra isso, né? Só não, enfim, não é o caminho que eu escolhi seguir. Mas o principal motivo de eu não ter usado Jung é que daí tem a ver com o tema principal, né, que eu vou falar hoje. É que o Jung começa muito bem para as minhas concepções, né? Só que as conclusões que ele vai chegar descaracterizam o acaso, ou seja, sentidos, significados são encontrados, motivos são encontrados. E aí esse é o ponto que eu quero falar hoje para começar a falar dessa questão de psicanálise e acaso, que é um tipo de definição de termos, que eu acho que é uma coisa importante que a gente faz sempre quando faz uma pesquisa. E a definição de termos que a gente tem que ter, e isso a gente tem que ter de forma muito clara, assim, senão qualquer coisa que for feita ou que puder ser feita não vai dar certo. Não vai dar certo no sentido de se entender. Que é a definição de o que é acaso? Quando eu estou falando psicanálise é acaso, tá bem, psicanálise acho que a gente pode saber o que é, mas acaso, o que eu estou querendo dizer com isso? Parece uma coisa besta. Confia em mim, não é, porque eu já passei por várias situações e tinha uma encrenca acontecendo, era justamente nesse ponto, das pessoas terem uma dificuldade de entender o que é o acaso. Tu vê, eu tô falando assim, não é de concordar com as minhas ideias, eu não espero concordância. Alguém que se mete a estudar o acaso na psicanálise não pode ficar esperando concordância ou aceitação das pessoas. Eu tô falando de entendimento, e a coisa já complicava aí, nessa definição do que é acaso. Tem vários livros sobre o acaso, e daí não estou falando na psicanálise, que na verdade não são sobre acaso. Eventualmente eu vou voltar, é claro, a falar sobre isso, e daí com mais detalhes para a gente se entender melhor, né? Mas, por exemplo, muitas vezes o acaso é colocado ao lado das teorias das probabilidades. Não é acaso. Ou na teoria do caos. Não é acaso também. Ainda que a teoria do caos seja até bem mais interessante, porque ela tem toda uma parte ali que é muito útil. Existe um livro de um físico francês, Rémy Lestienne, O Acaso Criador. É o melhor livro que tem sobre o acaso. Talvez possa ter algum outro melhor. Estou falando de tudo que eu consegui apurar até hoje. Ele é o melhor livro que tem. Por que ele é o melhor livro? Dois motivos. O primeiro, ele é mais abrangente. Tem aquele livro famoso, por exemplo, do Monod, sobre o acaso, que é muito útil também, focado na biologia. Esse livro do Lestienne, ele aborda o acaso numa perspectiva filosófica, biológica, física, entende? Ele abrange vários campos, assim, falando sobre o acaso. Mas em segundo lugar, e esse é o ponto mais importante, ele é o melhor livro sobre o acaso porque ele não faz concessões, ele não abre mão, ele fala sobre o acaso do jeito que o acaso deve ser, e eu acho que a gente tem que ser bem radical nesse sentido. Eu tô falando radical no bom sentido, porque senão a gente se perde no que a gente vai estar falando. Lá pro final do livro, isso que é interessante. É claro que ele tem várias definições no início, ótimas, mas nas últimas páginas do livro é que ele tem, de passagem, assim, uma definição que eu acho que é a perfeita sobre o acaso. Que ele diz assim: acaso é aquilo que não aceita nenhuma causa. Se não for assim, a gente não está falando de acaso. Talvez tu possa estar pensando, sim, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas é difícil. Incrivelmente, é difícil conseguir ficar nesse caminho. E aí eu vou falar agora um pouco, então, dessas dificuldades. Uma vez, já faz tempo, eu li o Bion falando que a mente humana, ela não teria sido projetada, digamos assim,
para suportar momentos muito longos de incerteza. Então, a gente procurava certezas, mesmo que fossem frágeis, para poder aplacar essa nossa incapacidade, digamos assim. Eu me lembro uma vez também, quando eu estava para terminar a minha tese, assim, que foi sobre o acaso, obviamente, né? E estava na pandemia, a gente estava isolado, então... Enfim, foi um momento bem difícil, né? Acho que foi difícil para todo mundo, mas foi difícil nesse sentido também de poder ter trocas, no momento em que isso era tão importante. E teve uma amiga minha, muito querida, que ela se dispôs. A gente conversou, né, pro vídeo, durante umas 2 horas, eu acho, para eu poder colocar para ela as ideias que eu estava tendo, o que eu estava fazendo, e ela poder me questionar. Eu me questiono o tempo todo, mas é diferente e é melhor quando tem outra pessoa nos questionando. E teve um momento que ela perguntou para mim se eu achava que era possível um mundo sem causas. Eu achei essa pergunta ótima, porque ela é muito importante. E eu respondi para ela que não, eu achava que não era possível um mundo sem causas e nem era isso que eu estava querendo fazer. Estar pesquisando o acaso, eu não estou querendo dizer que nada tem causa, que é tudo ao acaso. Seria uma loucura dizer um troço desses? As coisas têm causa, sim. Agora, não é tudo que tem causa. Tem coisas que não tem. Então, são coisas que elas não são excludentes. Nesse sentido que eu tô falando, elas coexistem. Talvez a minha tentativa seja, não sei se equilíbrio é a palavra certa, mas como se fosse um tipo de equilíbrio, de dar o valor para esse outro lado do acaso, que sempre foi desvalorizado. E esse é um outro motivo dessa dificuldade da gente encarar o acaso como ele de fato é. Porque assim, desde o início da pensabilidade ocidental, eu estou me referindo ao início da filosofia, 5 séculos antes de Cristo. A filosofia foi a base, o berço da ciência até a Revolução Científica do século XVII, com Newton, basicamente, que aí houve uma separação de campos mesmo. A filosofia, é claro, continuou existindo, mas não respondia mais pela ciência. A física assumiu esse lugar com muita força, porque antes tudo meio que estava dentro da filosofia. Pega os filósofos antigos, eles eram especialistas em matemática, física, química, biologia, psicologia, tudo que, né? A partir dali a coisa começou a se segmentar, surgiu os campos e tal. Mas então desde o início dessa pensabilidade ocidental, o acaso sempre foi descartado. E ele foi descartado de maneiras diferentes. Dá pra dizer de maneiras diferentes, sim. A principal delas é ser descartado objetivamente. Aristóteles tem, se eu não me engano, é na física. Acho que é na física, eu posso estar errado, mas acho que é. Porque acho que é na física que ele fala das 4 causas, né? Enfim, não importa, se não for na física, na metafísica ou em algum desses. E aí ele fala sobre o acaso. E ele usa umas expressões até meio agressivas, assim, sabe? Ele, se eu não me engano, ele chama o acaso de uma coisa demoníaca e tal. Enfim, porque não tem causa, porque é uma coisa inconcebível. A gente tem que pensar que a gente está ainda, na verdade, né? Tudo bem, já mudou muita coisa, mas numa cultura de um pensamento que ele é baseado na lógica, no pensamento consciente e tal. Por isso que Freud teve muita dificuldade quando chegou com esse papo de inconsciente. Então, nesse pensamento, tu ter um fenômeno que não tenha causas, isso aí é uma coisa muito, muito, muito louca, isso é um absurdo. Isso é uma coisa grotesca até. Então, o acaso ele era muito colocado como sinônimo de ignorância. Tu diz que algo é o acaso, tu chama alguma coisa de acaso, porque tu não tem conhecimento dela. Porque se tu tivesse, tu ia descobrir as causas e tal, e não seria mais acaso. O que isso quer dizer? Isso é uma coisa importante. Não existe acaso. Se tu tá falando que alguma coisa é acaso, é porque tu tá ignorante em relação àquele processo. O tempo foi passando e esse estado de coisas ele não se modificou. Na verdade, eu posso dizer até que ele piorou. Alguém pode falar, por exemplo, que não, mas ali aqueles filósofos, não todos, é claro, pré-socráticos, aí tinham espaço mais para acaso e tal. Pode ser, eu também acho. Mas assim, era um engatinhar ali da filosofia. A partir de Sócrates, e na sequência ali daí
para Aristóteles e Platão é que a coisa meio que ficou para valer. Não estou dizendo que eles não têm um valor, mas eles têm um valor menor comparado com esses. Ali pode ter, mas eu também não diria assim que, não, ali o acaso era imperativo e tal, né? Porque não era. Mas ali eu acho que, ok, teria um afrouxamento um pouquinho maior. Mas com o passar do tempo, a situação do acaso ela só foi piorando. A tal da revolução científica, como eu falei, quando chegou Newton, no século XVII, aí se a gente pensar na sequência, o século XVIII, o século XIX, a premissa do determinismo, ela era imperativa na ciência. Determinismo, objetividade, matematização, ou seja, ali o lugar para o acaso, ele se encerrou praticamente. A gente pode lembrar que, enfim, todas essas coisas eu acho que eu vou acabar falando com mais calma, né? Estou dando uma geral. Mas a gente pode lembrar Laplace, Pierre-Simon Laplace, que escreveu um livro sobre as probabilidades, né? Laplace foi um cientista muito importante na época dele. Hoje ele não é popular como Newton. E ele divulgou muito. Ele era um entusiasta, enfim, dessa ciência do Newton, dessa revolução newtoniana. E nesse livro ele escreveu aquilo que ficou famoso como Demônio de Laplace, que era um determinismo extremamente radical, de ter conhecimento de passado, presente, futuro. Ou seja, tá tudo muito bem escrito, muito bem determinado. Não tem um mínimo lugar para o acaso aí. Claro, se a gente for seguir adiante, porque seguir para trás não dá... A mecânica quântica não é uma teoria sobre o acaso, né? A mecânica quântica é uma teoria determinística. Agora, na mecânica quântica tem uma coisa muito interessante, porque o acaso parece ter um lugar. Nem estou dizendo assim que é o lugar principal e tal, mas ele tem um lugar que eu diria assim, mais verdadeiro. É por isso que a minha escolha para falar do acaso na psicanálise, ela é via a teoria quântica. Porque tem esse lugar mais verdadeiro que eu tô falando, é porque essa rejeição ao acaso que eu falei, que tinha lá desde a Grécia Antiga, de forma geral ela continua acontecendo. E aí eu tô pensando mais no universo da psicanálise mesmo. Só que hoje eu acho que ela é bem pior, porque ela é fingida. Claro, e eu tô falando isso pra ti assim, ó, porque eu já tive em várias discussões com várias pessoas e em vários, como é que eu posso dizer, ambientes diferentes. Então eu já ouvi várias coisas. Várias pessoas, quando eu começava a falar, já eram bem diretas e falavam para mim, não, mas acaso não tem, acaso não existe. Tinha falado antes desse determinismo da ciência, o Freud é um filhote daquela ciência. Não é por acaso que o Freud estabeleceu uma regra tão importante na psicanálise, que é o determinismo psíquico. Só para dar notícia, esse é um ponto de partida para o estudo do acaso, o determinismo psíquico. Esse determinismo do Freud era mesmo igual ao determinismo que a ciência exigia, até porque o Freud tem uma outra noção que é interessante porque ela não tem a importância oficial do determinismo. Ela aparece nomeada nos textos do Freud num período muito curtinho, mas sem ser nomeada, ela tem uma importância muito maior, na minha concepção, do que o determinismo, que é a sobredeterminação. Ah, sobredeterminação é acaso, então é claro que não é. É claro que não é. Mas é uma coisa diferente, interessante que tem aí. Mas voltando, então as pessoas diziam, não, acaso não tem, acaso não existe. Por causa do determinismo que eu falei, mas assim... A questão do desejo, nossa, desejo é um complicador terrível, assim, pra falar de acaso, porque as pessoas sempre vêm falar pra mim, não, mas tem o desejo disso, daquilo e tal. De novo, eu não vou propor, não propus e não vou propor o mundo do acaso. O acaso não elimina o desejo, assim como não elimina as causas, que eu falei antes. Só, e aí acho que isso é complicado pra muita gente, tira a coisa absoluta desses fenômenos, que tudo tem causa, ou que tudo é o desejo. Aí isso sim, isso muda. Mas enfim, mas essas pessoas que falavam comigo diretamente assim, não, acaso não tem e tal, eu sempre levei isso de boa, sabe? Até porque elas estão, digamos assim, elas estão do lado certo, né? Elas estão com os bons. A pessoa que pensa isso, tu que tá aqui comigo agora talvez pense também,
Tu não precisa de justificativa nenhuma para pensar isso. Se alguém pedir uma justificativa, sei lá, pode pegar a obra inteira da psicanálise e colocar, tá aqui a justificativa. Quem tem que justificar e explicar e certamente criar sou eu que resolvi me meter nisso. Né? Nem sei se eu resolvi por um lado, mas por outro lado também foi um acaso que me levou ali, mas isso fica para outra vez. Mas então, assim, tem as pessoas que têm essa posição bem objetiva contra, ok, beleza. O que eu acho pior é o que eu falei antes do fingimento. Eu não sei se as pessoas, assim, às vezes querem ser bacanas, ou têm vergonha né, sei lá, eu chegando, ai, olha só, minha pesquisa é sobre o acaso. Talvez a pessoa se sinta meio constrangida de dizer, não, acaso não existe, isso é uma besteira. Então daí tenta ajudar. Então, isso é super interessante. O que essas pessoas dizem? Elas são favoráveis. Não, acaso, sim, ótimo e tal. Mas, e esse mas? Quando a gente tá falando desse assunto, se tu concorda, mas tu coloca um mas, é porque tu não concorda. Já era, já foi. Vou explicar. É que a ideia é assim, ó, existe um encontro ao acaso. Na verdade, quando eu falo que o meu tema é o acaso, eu sempre faço essa correção, mais cedo ou mais tarde. Hoje aqui foi mais tarde. Na verdade, o meu tema são os encontros ao acaso, que pra mim são sinônimos. Todo acaso é um encontro, é sempre um encontro. Nem todo encontro é o acaso, ainda que, na minha concepção, tenha elementos de acaso em todo encontro. Mas quando a gente fala em acaso, a gente está falando de encontro. Então, tem um encontro, do tipo que for, amoroso, não sei daí. Mas aí eu no caso, conversando com essa pessoa, a fingida que eu tô falando, coloco que esse encontro é o acaso. Por que eu coloco que é ao acaso? Por causa daquelas questões, isso aparece em filmes, aquele filme Curioso Caso de Benjamin Button, tem uma cena maravilhosa sobre isso que eu vou falar. Aquele outro filme, que é de 99, se eu não me engano, filme alemão, Corra Lola Corra, é exemplar para isso que eu vou falar, que eu encontro a outra pessoa, seja o tipo de encontro que for, e tem vários elementos de acaso que levaram àquele encontro. Entende? Vamos pensar... Eu tô falando isso que eu tô pegando de um livro, tá? Que depois eu vou falar também. Acho que não hoje, porque já tá muito longo. O livro do Badiou, eu não vou esquecer. Mas tu encontra a pessoa no metrô. Tô em Porto Alegre agora, Porto Alegre não tem metrô. Não sei se na tua cidade tem. Mas enfim, não importa. Pode ser qualquer outro lugar que tu queira imaginar. Tu encontra aquela pessoa ali. Então tem aquilo assim de vocês dois estarem ali naquele mesmo horário. Ah, mas eu pego o metrô todos os dias no mesmo horário. Sim, tudo bem que tu pegue no mesmo horário, né? Mas tem muitos encontros que acontecem que não são exatamente naquele mesmo horário, porque teve um dia que tu tomou um café mais demorado, ou teu despertador não tocou, ou tu pegou um engarrafamento, ou sei lá o quê. E mesmo assim, dentre tantas pessoas que estão circulando ali naquela estação de metrô, teve esse encontro com essa outra pessoa. O fingimento que eu falo é que quando eu explico essas coisas, quando eu falo essas coisas, até bem mais longo, com muito mais elementos do que eu estou fazendo agora, as pessoas concordam. É, sim, com certeza e tal. E aí vem o mas. Mas essas duas pessoas estavam com o seu desejo, sei lá, de ir pro trabalho, de pegar o metrô e tinham um compromisso e tá. Ou seja, esse mas é como se fosse para dizer assim, tem acaso, mas na verdade não tem. Tira totalmente o valor. Se tu coloca esse mas, não tem mais por que tu pensar no acaso. E aí eu já tô me encaminhando pro fim, tem um ditado popular que eu acho muito bom. Eu geralmente odeio ditados populares, porque eu acho todos eles péssimos. Esse daí eu acho muito bom pelo menos para isso que eu tô querendo. Que é aquele que diz, depois que a onça tá morta, todo mundo é caçador. Tu entende? A questão é quando a onça tá viva. Porque depois que as coisas aconteceram, a gente pode encontrar as causas. E eu acho que é uma coisa natural que a gente faz. Até, sei lá, para se acalmar. Porque é difícil viver num mundo ou numa situação em que não existam causas. Em que as coisas não tenham significado. Então depois que aconteceu, a gente vai lá e vê as causas. É diferente se já existe essa causa antes. Consegue entender? Isso aqui é super importante. É o mais importante, eu acho. Uma coisa
é, depois que a coisa aconteceu, tu descobrir as causas. Ou seja, é por ignorância que tu não sabia aquelas causas, porque elas já existiam. A outra coisa é pensar que não existiam as causas. E aí tu pode criar as causas que quiser, isso aí não faz nenhuma diferença e tá tudo ótimo. Mas tu consegue entender essa diferença? Porque é uma coisa muito sutil, mas ela é essencial. Uma coisa é tu achar, como essas pessoas que eu tô falando, assim, que eu tô lembrando, uma coisa é tu achar, é tu crer que tinham as causas lá, só não conseguiu ver. A outra coisa, que é como eu acredito, é que não existiam as causas. E de novo, né, eu não tô falando que não existam causas para tudo. Tô falando de determinadas situações. Então, olha só, eu tenho esse problema assim com vídeos mais longos. Eu tenho vários problemas, né? Mas com essas conversas mais longas ou mais curtas. Então, eu não sei se algum dia eu vou conseguir ter uma conversa aqui de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Se tu tem conversado comigo aqui, tu já viu que a pessoa é espaçosa, começa a falar e uma coisa vai ligando com a outra e tal. Mas eu fico meio nervoso quando começa a ficar muito longo, então provavelmente eu nunca vou colocar conversas assim de 1 hora ou coisa assim. Eu não sei, é uma coisa minha. Eu não me sinto muito à vontade. Então eu vou ir encerrando por aqui, reforçando o que eu falei no início. É só um início de conversa sobre essa parte do acaso. Eu só queria falar sobre isso, sobre um tipo de definição de termos. Inclusive, eu vou firmar um compromisso aqui, que a nossa próxima conversa sobre o acaso, eu não só vou repetir muita coisa que eu falei hoje, mas vai ser uma continuidade assim perfeita que eu vou pegar de início do livro do Badiou. Alain Badiou, que é um filósofo francês, que vai ajudar a fazer mais sentido o que eu falei hoje. Não sei se é mais sentido, né? Tem muita gente que não vê sentido nenhum, mas como eu disse lá no início, não é uma questão de concordar ou gostar, mas talvez da gente se entender e discordar, porque não tem problema nenhum, né? Como eu sempre fico repetindo aqui, o esquema é a gente pensar. Se o que eu falar não valer de nada, mas te fizer pensar, já valeu todo o objetivo aqui. Então enfim, agora eu já comecei a ficar mais nervoso, eu acho que eu tô me alongando demais. Se inscreve aqui no canal pra gente poder continuar divulgando a psicanálise, poder continuar conversando cada vez mais. Vou cumprir a promessa da próxima conversa sobre o acaso, né? Talvez venha alguma outra sobre outra coisa antes, mas pode me cobrar disso que eu vou cumprir, certo? Então nos vemos na próxima. Até lá, um abraço.